E aí galerinha, hoje aqui eu tô trazendo um vídeo pra vocês, como vocês estão vendo. Eu vou trazer um vídeo onde eu vou expressar muita opinião minha sobre o jogo e posso estar falando muita bosta ou talvez não. E também é uma dica e como eu disse, opinião minha. Muita gente vai discordar, mas eu decidi trazer um conteúdo bem diferente hoje pra vocês. Ah, vamos estar falando hoje sobre side deck, que é uma parte muito importante de quando você está pensando em jogar competitivo e participar de torneios em geral. Pode ser torneio local, ou nacional, ou quem sabe quem tiver muita sorte mundial, vai saber, né? Então vamos lá. Antes de começar você a falar sobre side deck, eu tenho em mente que para você ter um side deck forte, você tem que ter o seu my deck mais forte ainda. O que quero dizer com isso? Que não adianta nada você fazer um side deck pica com cartas incríveis se o seu my deck tá uma bosta. Então, simplesmente, antes de você pensar no seu side deck, monte o seu deck decentemente, com espaço para você conseguir alterar também. Porque não adianta nada você ter um side deck, por mais que você faça um metacall decente, não adianta nada se seu main deck tá horrível. Então tudo começa pelo main deck. Feito isso, você deve ter em mente: eu estou indo para um torneio e você tem que pensar qual é o deck predominante que eu talvez encontre nesse torneio. Quais serão as possíveis matches que eu vou pegar. Pensando nisso, você vai pensar em montar o seu main deck voltado para vencer esse deck que você acha que você vai ter duelar com mais frequência. Porque você com esse pensamento, você já vai entrar no duelo sabendo, tipo, supondo que hoje, se eu fosse para um torneio, eu iria com o meu dinossauro. Eu, com o pensamento que eu tenho, eu montaria o meu deck totalmente, meu my deck totalmente voltado para eu jogar contra Magician, tanto o FTK quanto o Magician normal, porque eu sei que é o deck onde eu haveria mais play jogando, então eu montaria o meu deck pensando nisso, o meu deck dinossauro. Feito isso, você vai começar a tentar notar quais serão os possíveis decks que você vai achar pela frente. Então, uma coisa que é impossível você fazer com side deck é você ter resposta para exatamente tudo, para qualquer tipo de combinação de 40 cartas que aparecer. Por isso que você deve montar o seu my deck decentemente, para que ele possa jogar contra qualquer deck. Só que é claro que sempre vai haver aquela desvantagem que você pode pegar, mas você sempre pense em a maior quantidade de decks que você vai conseguir jogar nesse torneio. Então vamos lá. Hoje em dia, se eu fosse num torneio, eu tenho a maior certeza, eu montei uma listinha aqui, que os principais decks que eu iria enfrentar seriam um True Draco, o Magician, tanto FTK quanto o normal, Mac Knight Invoked, tá um deck que está crescendo muito, Metal Foil 60 cartas, que é um deck muito consistente, que faz Electromite todo turno, e as combinações de Light Sworn 60 cartas, que tem com zumbi, com dinossauro, o puro e etc. Esses são os decks que eu tenho certeza que eu ia encontrar com uma grande quantidade em um campeonato. Claro, tendo também outros decks que podem surpreender, que são os mais predominantes, como alguns dizem como Rug, que eu listo como Dinossauro, um ABC, um Frog Paleozoic e o Trickster, que são decks que as pessoas normalmente usam para você estar surpreendendo alguém no campeonato. Bom, vamos lá. Eu separei algumas listas de cartas aqui que elas se encaixam em algumas situações contra decks que você pode estar usando para você estar tentando lidar com o possível problema que você for enfrentar. Então vamos lá para a primeira. A primeira carta que eu vou estar citando aqui pode tanto uma quanto a outra. Isso vai depender de como é seu deck. É a Twin Twister e a Cosmic Cyclone. Eu disse tanto uma quanto a outra porque nem todo deck ele lida com o fato de você ter que destacar uma carta da mão.
e também nem todo deck que lida com pagar pontos de vida. Então você vai perceber qual a situação que o seu deck lida melhor. Por exemplo, o meu dinossauro eu lido muito bem com destacar uma carta da minha mão. Então eu com certeza usaria Twin Twister em vez de Counter Cyclone. Eu também tenho uma preferência pessoal sobre essa carta. A Twin Twister, nesse rumo de você estar sideando, eu acho ela muito decente contra o Draco. Para você, quando ele setar as cartas e ele der end phase e você sabe que ele vai invocar o Masterpiece, é bem favorável para você ativar a Twin Twister forçando ele dar atributo sumo nas cartas que ele tem, para que ele não dê atributo sumo numa hora que seja ruim para você. Então você começa o turno já ativando a Twin Twister para você forçar ele a invocar o Masterpiece, para você não perder uma carta que seria boa para você. Então nesse pique eu acho que ela é muito boa. E a Counter Cyclone ela é mais decente ainda pelo fato de que você não está destruindo, você está removendo ela. Então além de você estar forçando a ativação de carta ou atributos do Masterpiece, você também está lidando com ela no grave para você impossibilitar efeitos. E contra o Magician você tá tirando a escala certa na hora certa, isso é uma coisa muito boa. Claro que nesse caso do Magician é bem melhor você estar usando a Cosmic Cyclone, porque você está removendo, você está evitando dele entregar efeitos. E sem dúvida, ambas as cartas elas são boas contra quase qualquer deck no meta hoje. Onde você está lidando com cartas Spell Trap ou até campo, é uma coisa que vai te estar facilitando muito hoje em dia no jogo. Então, são duas cartas que são essenciais, ou você arranjar espaço para você botar no seu My Deck, ou você deixar ela no side deck. Partindo nesse rumo, eu acho que são duas cartas muito importantes para você lidar com o Pêndulo Magician, que são a Anti-Spell e a Imperial Warning. Que você vai estar lidando diretamente com o turno dele, você vai estar dizendo não e você vai estar praticamente vencendo o duelo, porque você vai estar possibilitando que ele consiga ativar essas escalas. Então eu não tenho nem o que dizer sobre essas cartas. São cartas que se você tiver, vale a pena você sidear. Se você tem a certeza que você vai jogar contra um Pêndulo Magician que vai ter predominância, de certeza vale a pena você colocar. Claro, também você tem que saber se seu deck ele vai conseguir jogar com ambas as cartas, porque você tem que ter a consciência de que você vai conseguir jogar com isso sem te prejudicar o jogo, para você acabar perdendo para sua própria carta. Então vale muito na tomada de decisão de cada jogador. Fora que também ela é boa contra quase qualquer deck hoje em dia, meta ou não meta. Você está lidando com Trickster, você está lidando com ABC para ele não poder ativar o campo e você está atrasando. Você lida com o Dinossauro, com a Fossil Dig e também com o campo. Então você está lidando com uma carta, você está abrangendo vários decks possíveis que você vai estar pegando. Agora aqui também é um side um pouco mais específico e mais preventivo também. Isso aqui é para você que vai jogar um regional grande, que tem a possibilidade de pegar um Frog. Você jogar com Frog, a maioria dos decks tem algum problema, porque Frog Paleozoic é um deck muito chato de você estar lidando. Então a Trapstone e a Decreto Real, elas estão aí para dar uma ajuda caso você pegue algum desses decks. Claro que também a Twin Twister e a Ghost Cyclone são ótimas cartas, mas tanto a Trapstone quanto a Decreto Real, elas vão estar dando um não contínuo praticamente. Tá certo que a Trapstone é só tem phase, mas por esse turno você vai conseguir jogar liso. Então são duas cartas que eu gosto muito. Tanto que tanto a Decreto quanto a Trapstone são muito boas com um deck que eu ainda vou fazer vídeo no canal, que é o Altergeist, que na minha opinião é um deck que ele ainda vai ver play, esse deck vai surpreender muita gente. E na minha opinião é um ótimo investimento para quem tá afim de um deck legal, ele é um ótimo investimento, é um deck que vai dar trabalho. Vamos agora lidar com o monstro, e não tem cartas melhores na minha opinião para lidar com o monstro do que Effectively e o Cálice boladinho aí. Vamos dar exemplo direto, onde você está lidando com o turno do oponente e você vai estar impedindo dele jogar. É você dar uma Effect Veiler no Electromite que o cara acabou de summonar.
você praticamente desligou todo o combo dele fazendo isso. Porque é muito forte você negar o efeito direto dele ao invés de você dar uma Ogre ou uma Ashe, que você está parando um dos efeitos. Você dá uma Effectively, você já para ele totalmente pelo resto do turno, e você provavelmente vai estar impedindo que você morra, a não ser que ele consiga fazer outro Electromite nesse turno. E o Cálice vem nessa de, se caso você não tiver Effectively, dá um Cálice que também você vai estar lidando com o efeito. Fora que você está lidando com o efeito de monstro, e isso no Light Sworn, você tá parando o efeito de uma Minerva ou de uma Snow. Num dinossauro você está parando um Oviraptor que vai tá acabando com o combo dele, que você já gastou a normal summon. No Mech Knight Invoked é um pouco complicado você tá descendo uma Veiler, mas dar uma Veiler no Aliesta também é muito bom, porque você tá lidando para você não ter o Meshaba tão fácil no campo dele. Então, são duas cartas muito boas. Se possível, tenta encaixar no seu My Deck, porque vale muito a pena. Claro que tem situações, tem decks que eu mesmo eu uso Effectively, mas tem situações que eu tiro ela de My Deck por outra carta, porque ela é ruim, dependendo, porque ela tem a restrição de associar na main phase. Então, varia muito de qual deck você está jogando, mas é uma boa carta para você tentar encaixar no seu My Deck. O caso seja é mais para você deixar de side mesmo. Uma engine básica, que resolve praticamente qualquer problema, engine de Kaiju. Você lida com um bicho grande, você lida com Utopia Delight, você lida com Chaos Max, você lida com um bicho que não existe em batalha, então Kaiju é essencial. De my deck é complicado, nem todo deck ele consegue, não consegue ter esse engine de my deck. Eu no meu dinossauro eu uso a engine de my deck porque eu consigo fazer combo, mas nem todo deck ele se dá bem com isso. Mas de side deck é essencial se você vai para um torneio. Porque você está lidando também com Masterpiece logo de cara. Porque ele faz o combo todo, seta os floodgate dele e ele vai estar lá com o Masterpiece lá pronto para destruir a carta sua. Você já começa o turno lidando com a primeira carta problema, já dá um Kaiju, você já consegue respirar e voltar para um jogo. Então é muito decente, é muito bom. Fora que Kaiju no Ultimate Tyrant Conductor é ótimo porque você já desligou praticamente o turno dele, porque normalmente o dinossauro puro ele vai terminar com Conductor, um Lagia, um Doka, um bicho e só. Ou na mão, um Conductor, Lagia e bicho na mão. Ele vai terminar com um campo assim, não tem mais aquele campo forte como tinha. Então você já dá você dá um Kaiju no Tyrano ou no Lagia ou no Doka, você já tá com um problema menos. E no Dinossauro Shadow, mesmo você dando um Kaiju na Winda ou no Conductor, ainda você vai ter um problema, mas você tem um problema, não dois, então eu tento ser positivo quanto a isso. Então são cartas que eu não deixo de ter no meu side deck. Artefato Lança é uma hand trap que é barata e eficiente. Ela para o Mech Knight com a Invocation, que você está forçando ele a fazer fusão com o bicho da mão. Ela está parando o Light Sworn drasticamente porque ele não consegue resolver a Snow no turno, a Snow dele está desligada. O ABC eu não preciso nem falar, o ABC o turno dele acabou porque ele não invoca Buster, então ele vai ser obrigado a jogar com ABC Link, então já não vai ficar tão bom. O Trickster, você, por um lado, você está resolvendo o problema de Reincarnation, você já não vai estar perdendo a sua mão toda, não vai estar tomando combo de Draw Lock Reincarnation, então, essencial. E fora que também ele não tô citando aqui como Rogue, mas eu sei que vai ser um deck que vai ser muito presente, que vai ser o Infernoid com, com Diablos lá. Você vai estar parando o Infernoid diretamente porque você não vai deixar ele invocar o Nuko Adevayat, não vai deixar ele jogar, não vai deixar ele negar e banir suas cartas. Então, o Artefato lança uma última carta para você estar colocando 3 no seu side, isso aqui é essencial. E Diminuição Barre é uma carta que hoje em dia ela é meio fraca com a chegada de Link, porém eu ainda gosto dessa carta pelo seguinte fato que você para decks como Mech Knight Invoked, você para ABC, você para Frog, Zoic,
Você para Lightsworn, porque ele não consegue fazer Minerva. Apesar dele fazer Curious, ele não faz Minerva, então ele não vai ter o combo 100%. Você para Metal Force, falando fusão. Então você está deixando o deck mais fraco naquele turno, você está deixando ele mais lento. Então é uma carta que eu gosto. Tá certo que é uma trap, você tem que esperar um turno, tá certo. Mas você tá dificultando a jogada para que no próximo turno você volte pro jogo e mate. Então por isso que é uma carta que eu gosto. Time Lord é uma carta que eu botei especificamente para você que tem medo de pegar muito True Draco. Que é uma carta que você está lidando diretamente com a Spell Trap do Grave, então você está forçando efeitos ali e lidando com tudo. Então é uma ótima carta. Tá certo que você pensa normal summon, mas você ganha o jogo com essa carta. Então, essencial, eu gosto dela. É uma carta boa. E para terminar, eu tô com Pendulum Hole, que é uma carta para que você... É que se você não tiver dinheiro para você sidear tanto, é uma carta barata, essa carta não deve passar de R$3. Eu já vi essa carta por R$2, o cada dela. Que é uma carta que você está lidando diretamente com o Magician, que hoje em dia é um dos decks mais predominantes, e de True Draco. Porém, Magician mais. Que você lida com os pêndulos, que você nega a invocação e embaralha no deck, então você nem destrói, então você não triga efeitos dele. Então é uma carta que eu gosto. Uma carta que é forte contra o Magician, ela diz um não forte. E você acaba com o turno. Você acaba com o turno dele na hora. Essas são as cartas que eu julgo, isso é minha opinião. Se eu fosse para um torneio, eu tentaria arranjar elas, eu tentaria arranjar um espaço para colocar. E como vocês podem ver, com os decks atuais que temos, sem banlist, sem a banlist que tá para sair antes do Nacional agora, se você for para um torneio antes da banlist agora, é claro, são cartas que você pode estar pensando em colocar no seu deck ou no seu side, varia de cada jogador. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixe no comentário aí o que vocês acham desse tipo de vídeo. Isso aqui é totalmente minha opinião. Se você discorda ou você concorda, comenta aí o que você acha. E eu espero que vocês tenham gostado. E abraço e até. Valeu, galerinha.